Carta à Igreja de Tiatira. Essa história está descrita em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 18 a 29. Eis a quarta carta, ditada por aquele que é antes de todas as coisas, o Filho do Deus Altíssimo. Aquele que tem olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente, fala. Seu olhar é chama viva, fogo que sonda o íntimo do ser, que rasga véus, conhece o escondido e acende com poder o Espírito derramado. Sim, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. É fogo que aquece os frios da alma e incendeia os campos secos da indiferença. Nada escapa, tudo que é palha arde em sua presença, e tudo que é impuro se queima diante dele. Ele, luz que tudo vê, que sabe todas as coisas. Seus pés, como latão reluzente, são pés marcados pela dor, forjados nas brasas da humilhação, moldados no silêncio do Getsêmani e banhados no sangue do Calvário. Nos fala sobre os pés de justiça, pesados de glória, que executam juízo. Pés que esmagaram a serpente antiga e nos deixaram cura nas pisaduras. Pés que caminharam entre fornalhas e não cederam ao calor da prova. Sim, é ele quem fala, aquele que tudo vê, tudo sabe e julga com verdade. A carta tem endereço: Tiatira. Tiatira, que significa sacrifícios contínuos ou incenso contínuo, profeticamente refere-se à era medieval, conhecida como período das trevas, uma era sem luz, governada por homens, não pelo Espírito. De 590 a 1517 d.C., a Igreja tornou-se trono do homem, o Espírito foi silenciado. Foi um milênio na Terra sobre o governo humano. Tempos do governo papal, que se tornou juiz das nações em caráter religioso, civil, social, jurídico e comercial. Em Tiatira, houve oposição. Oposição do governo humano ao governo do Espírito Santo. Batalha de Tiatira contra a religião. Mas tenho contra ti tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A parábola do fermento nos alerta. 3 medidas de farinha representam o projeto de Deus, doutrinas que ele já havia estabelecido. Em Éfeso, a oposição à doutrina dos apóstolos, ao projeto do Pai. Esmirna, oposição à doutrina do corpo, o Filho. Pérgamo, oposição à fé, o Espírito Santo. Jezabel é o fermento da parábola, 3 medidas de engano contra 3 verdades eternas. Contra o Pai, falso ensino. Contra o Filho, amor prostituído. Contra o Espírito, fé adulterada com idolatria. A Igreja fiel deve estar atenta ao fermento que contamina a massa e cresce de dentro para fora. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 15, Jesus também alerta sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. Fermento dos fariseus, aparência, apresentar algo que você não é, representa quem vive a religião, mas não a revelação de Jesus. Fermento de Herodes é aquele que mata o profeta. Herodes prendeu e matou João Batista, a profecia, e também matou Jesus. Seu fermento é mortal, contamina a sã doutrina. O fermento representa o mundo que rejeita o profético e não crê na profecia. Jezabel foi mulher do rei Acabe e não era de Israel.
rainha sem aliança com Deus. Era idólatra e impunha sua vontade no reino, afastando o povo do Deus vivo. Tudo que deseja? O trono, a glória. Mandou matar Elias. A profecia. Seu interesse era por riquezas terrenas e poder político. Ela é a figura da religião, bonita de aparência, corrupta em essência. Vestida de púrpura, realeza. Escarlata, cor de sangue, imitação do sangue de Jesus. Ouro, poder, mas poder material. Pedras preciosas, dons naturais, não espirituais, pois os dons verdadeiros vêm de Jesus. Suas mãos seguram um cálice de ouro? A aparência está cheia de imundície. Profetiza? Não. Suas palavras soam como profecia, mas ecoam engano. Tiatira trocou a doutrina que vem do Pai, o sacrifício do Filho, a fé no Espírito Santo, por falsos ensinos. Saiu do Kairos, templo de Deus, e entrou no Cronos, tempo do homem. Tornando-se história, abandonou o profético. A massa foi levedada com falsos ensinos. O fermento contaminou a massa. Perdeu a identidade profética, perdeu a revelação e a fé verdadeira. Seguiu o engano de Jezabel. Parou de seguir a revelação, assumiu o governo humano. A voz de muitas águas revela. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Porém numa cama? Essa igreja está doente. E para ela, o Senhor tem um juízo. Mas, para o remanescente, o espírito de conselho do Senhor deixa um conselho. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Reter a fé, a salvação, a palavra, a sã doutrina e a comunhão até Jesus voltar. Tiatira foi marcada pelo amor, fé e paciência, porque nem todos se curvaram. Em meio às trevas havia tochas acesas, homens que reteram a verdade, que não adoraram a imagem da religião. Sim, Tiatira tinha fiéis. Os restantes. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que ali por nós enviverou. Os fiéis restantes, os pré-reformadores. Jerônimo Savonarola, italiano, morto em Florença, condenado pela Inquisição, foi queimado vivo. John Hus, queimado vivo em 1415. Eles não aceitaram falsos ensinos, mas permaneceram na doutrina dos apóstolos. Guardaram o conselho do Senhor e escutaram. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Jesus reinará por 1000 anos nessa terra junto com os seus. Com vara de ferro as regerá. Sim, com juízo e justiça firme. Governo com retidão, sem tolerância ao pecado. Serão quebradas como vasos de oleiro. Tudo que for construído fora de Deus, religiões humanas, tradições, sistemas, será frágil como o barro seco.
E no tempo certo, Jesus e os seus quebrarão essas estruturas. A estrela da manhã é o próprio Jesus. A promessa é intimidade eterna com Ele, um relacionamento profundo, pessoal e eterno com o Rei dos Reis. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.